as pessoas pensam assim, demora muito tempo para um trauma se instalar, para virar uma traumatização, mas quando uma pessoa passa por uma situação, por exemplo, um assalto, Ah, sim. pode levar apenas alguns segundos, mas o trauma ele consegue se instalar. Em algumas pessoas se instala, em algumas pessoas não, porque cada ser humano é diferente e interpreta a situação de maneira diferente Ah, também. interessante. O pessoal, é muito comum hoje dizer, eu estou com a síndrome do pânico, eu estou com pânico de tal coisa, ou estou com pânico disso, daqui. Talvez seja alguma cena do passado que marcou e criou um trauma ali, É. né? E normalmente as traumatizações elas acontecem quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança, a gente ainda não tem uma saturação muito grande emocional. Então, por exemplo, um xingão, um tapa, qualquer coisa assim pode gerar um trauma na criança e ela vai conviver com isso durante toda a vida adulta e isso vai afetar a vida da pessoa, porque afeta em todas as áreas, afeta no emocional, afeta na saúde, afeta no financeiro muito também. Financeiro. Exatamente, a pessoa quando tem um bloqueio, parece que bloqueia aquela área e outras, E né? todas as outras A áreas da vida. financeira, relacionamento, né? Porque é que nem diz, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva... Então, quando a pessoa está com a pessoa no fundo do poço, é porque perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu... Ela criou uma corrente de situações que acabam se tornando um ciclo vicioso, né? Então teria que fazer o Exatamente. ciclo reverso, né? Cura uma coisa que vai curando outra, que vai curando outra, que vai limpando, limpando. Por isso que diz que quando as pessoas estão muito mal, elas vão ficando pior, né? E quando ela está numa fase boa, parece que tudo Tudo acontece. Então, começa a fluir fluir naturalmente. naturalmente, É né? Incrível, exatamente né? isso que acontece. É porque os traumas, eles geram também gatilhos emocionais, né? Um trauma, ele aciona tipo, tu tem um trauma aqui, né? Mas ele aciona outra coisa e aciona a outra, ele aciona vários gatilhos emocionais, né? E uma coisa que é bem interessante de falar também, Luciano, é que às vezes a gente pensa assim, eu tenho muitos traumas. E realmente, a gente pode ter muitos traumas. Só que o que inflama o sistema nervoso é quando ele vira uma traumatização. E o nosso sistema nervoso, ele não dá conta de mais de uma traumatização. Então, quando a pessoa chega com vários sintomas, com vários problemas na vida, na verdade é uma única traumatização, que quando a gente acessa, a gente consegue resolver todas as áreas da vida da pessoa. Quer dizer que tipo, seria o problema mãe que acaba ramificando com problemas É, menores, né? exatamente isso. Problema mãe, interessante isso, pois é. E até eu tenho essa imagem aqui também que eu vou colocar sobre a importância da meditação, um olhar científico sobre as ondas cerebrais. E esses eletroencefalogramas que a gente faz, né? Eles medem a vibração do cérebro e tal. Isso é bem físico. Tu pode dizer, eu tô com tais questões, né? Eu não sei te dizer exatamente, Luciano, onde que aconteceu, mas eles colocaram o eletrocefalograma em uma pessoa em hipnose e dá para ver exatamente as modificações no cérebro. Consegue, isso é medido, então não é algo assim surreal, tudo é medido, Não, é é tudo tudo científico. científico mesmo, que incrível, né? E sobre os traumas que tu fala bastante também, então, traumas, que fatores eles fazem surgir na sua vida, né? Que fala sobre infância, que tu falou, né? Sobre doenças as psicossomáticas que vêm, né? É que, Relacionamentos na traumáticos. verdade, toda doença física, ela tem origem emocional. Isso. Toda a doença física, ela tem origem emocional. Se eu, por exemplo, eu desenvolvo uma alergia, algo assim muito repetitivo, aquilo com certeza teve um gatilho lá atrás que gerou aquela situação e que leva a outra e que somatizou, né? E que chega a um ponto que nenhum remédio consegue. Seria então lá atrás que tem que buscar a cura. A cura, exatamente. E o nosso sistema, ele foi feito para ter pessoas dependentes emocionais. Ele foi feito para ter pessoas doentes, né? E não é só a indústria farmacêutica, mas é um total. Porque se as pessoas fossem emocionalmente saudáveis, elas gastariam muito menos comprando blusinha na Shein. Elas gastariam muito menos nesses programas, nesses streamings, assim, como Netflix, Disney.
Então, assim, a saúde emocional é de interesse da grande massa, porque o que acontece? Eles manipulam as pessoas para elas serem doentes e consumistas. Quer dizer que o sistema, tipo, induz a pessoa ao erro para que ele se beneficie com a dependência, Exatamente né? isso. Exatamente. E que quem lucra aí é o sistema, é a farmácia, é as roupinhas, é o consumismo. Então, veja como a gente, de certa maneira, é manipulado para isso. O que acontece? A gente tem dentro do nosso cérebro 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que ele é o nosso... o que nos mantém vivo. Ele é responsável pelo sistema de luta e fuga, sabe? A única função dele é manter a gente vivo, então a qualquer custo. Nós temos o cérebro límbico, que é o responsável pelas emoções. E nós temos o cérebro córtex e neocórtex, que é o responsável pelo nosso racional, por nós aprender, enfim. Quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, a gente acha que a gente está usando o córtex e o neocórtex, que é o racional. E, na verdade, a gente está usando o sistema límbico. O racional, depois que a gente faz a compra, ele vai só justificar o motivo pelo qual a gente fez a compra. Mas o que faz a gente consumir é o nosso emocional. Existe como se colocasse uma chave, né, do interior para acessar o cérebro de maneira que a pessoa faça aquilo que o sistema quer que a gente faça. Incrível, né? E a gente nem percebe, porque são coisas que hoje em dia, se tu conversar com qualquer pessoa, todas as pessoas a gente ainda brinca que a gente troca, né, o remedinho lá e tal. Eu tomo esse, eu tomo aquele, então eu tô tomando mais que tu. Mas é tudo guiado para que a gente se acostume com essa situação, para que a gente ache isso normal, que a gente ache isso natural. Exatamente, né? As pessoas acham normal esse ritmo que as pessoas têm de viver à base de medicação e viver... E isso aí é normal, tipo, eu tomo 10, eu tomo 11, eu tomo 12 remédios, né? Então, e todo mundo, que legal, eu tomo 13, esse ganhou, né? Esse é o bom. Então, que não deveria ser. A gente deveria viver com um equilíbrio emocional tranquilo, né? E eu vou dizer assim, a parte do sono, como é que tu fala também, quando a gente depende demais de medicação, de coisas, o que é? O cérebro está muito agitado, ele está em ondas muito elevadas, quando a pessoa não consegue baixar. Eu, por exemplo, sou um pouco agitado, assim, normalmente eu estou sempre elétrico, né? Eu acho que meu cérebro está assim, né? Mas no momento do sono também aí eu tento relaxar e tal, mas eu tenho uma certa dificuldade de acalmar totalmente o cérebro. Seria um ritmo assim que a gente acostumou e que deveria já se trabalhar para não ser tão agitado. Como é que seria para a gente viver um meio termo? Assim, na verdade, quando a gente encontra esse problema central, a gente resolve todos os outros, como eu tinha falado, né? O que é a questão do sono? O que mais pega na questão do sono? É que normalmente, quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro para dormir, começa a ressoar todos os problemas que a pessoa tem que resolver. Uma dica legal para resolver esse tipo de situação é que, tipo assim, eu vou deitar agora para dormir. Aí eu começo a pensar em alguma coisa. Levanta, escreve, coloca no papel. No momento que tu colocar no papel o problema, tu tira da tua mente. É como se tu tivesse resolvido de alguma forma o problema. Sim. Aí, eu deito de novo, aí começo a pensar em outro problema. Levanta de novo, escreve de novo. Isso é uma solução bem interessante para descansar um pouco a mente na hora de dormir. Tipo, tu tá com uma ideia, surge uma ideia, tu vai lá e levanta um minutinho, escreve, tal, diz, amanhã farei isso, tal, e aí esquece, vai pra cama de novo, isso. Né? Seria... porque a gente começa a remoer. O cérebro descansa, porque já tá ali no papel, não corre nenhum risco dele esquecer que ele precisa fazer. Aí é como se tu tivesse, por hora, resolvido aquela situação. Né? É interessante botar um bloquinho com a caneta, né? E é interessante que seja no papel, porque o que acontece? O nosso sistema do córtex, né, o córtex, ele é muito recente. Ele é de 2 milhões de anos para cá. E ele evoluiu muito mais nos últimos 200 anos, tá? Então, o nosso cérebro, ele ainda não reconhece um celular, ele ainda não reconhece um computador, ele reconhece o papel, o livro. Então, é muito interessante que se escreva
no papel. Não adianta pegar o celular ali e digitar rapidinho, que ele não reconhece isso. Que interessante, né? Quer dizer que é saudável a gente pegar e ter um papelzinho, escreve ali, né? Porque a gente deita e vem. E ao contrário, quando a gente acorda com uma ideia, vou fazer tal coisa, né? Às vezes aquilo é uma mensagem do inconsciente dizendo, olha, hoje você deveria fazer tal coisa. Muitas vezes eu tenho. Mas se eu não tomar nota, eu esqueço em 2 minutos. É interessante ter um bloquinho e ir anotando conforme as coisas forem surgindo. Pois é, esse eu vou fazer isso para mim, que eu acho que é interessante. E aí é uma maneira de tu descansar realmente o né? cérebro. Descansar, pois é. E também a gente pode fazer esse sistema também de tentar, assim, botar as ondas alfa, teta, né? Fazendo respiração, né? E a respiração, qual é a influência que ela tem para baixar o nível das ondas? A respiração é um exercício excelente para acalmar o nosso cérebro. Principalmente o nosso sistema reptiliano. Quando a gente está numa situação assim que a gente se sente ameaçado, fazer a respiração. Respira puxando o ar por 4 segundos, segura por 4, solta em 6. Isso leva uma mensagem para o nosso cérebro, tu pode ficar tranquilo que tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo. Até numa crise de pânico também é um exercício bem interessante de realizar. Respira 4, tipo 1, 2, 3, 4 e... Segura 4. Segura 4. Segura 4 e 6. E larga em 6. Tá, eu respiro 1, 2, 3, 4. Aí espero 1. E nessa espera o cérebro já vai baixando, né? E aí respira em 6. Soltando devagarinho. Até não poder mais. Depois começa de novo, né? Isso manda uma mensagem poderosa pro nosso cérebro, dizendo, olha, tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, pode ficar bem. Porque o nosso reptiliano, ele foi feito para isso mesmo, né? Ele foi feito para nos manter vivo. Então, essas situações assim de crise de pânico, de congelamento, são tudo mecanismos do nosso corpo para nos manter vivos e em segurança. Tipo, a crise de pânico é uma defesa do corpo. É uma defesa que indica fuga, né? Fuga. Tu precisa fugir, porque imagina lá na época das cavernas, como é que funcionava. E o nosso corpo, ele ainda traz esses registros lá daquela época, né? Poxa, que interessante. Como a gente... E aquilo que falam, assim, que o cérebro, ele não tem inteligência própria, ele obedece, ele é um bom obediente das ordens. Tu dá ordem, tal coisa, ele obedece. Ele não E parece que o cérebro também ele não entende brincadeira. Se tu dizer assim, eu sou ruim, ele vai entender que tu é ruim mesmo, né? Se eu sou bom, eu sou saudável, ele vai entender. Então ele tem esse lado também de parte mecânica, né? Deu a ordem, ele cumpre, não é assim? Como é que funciona? Ele não reconhece o não. Então, assim, quando a pessoa diz, eu não quero tomar sol. Vou usar esse exemplo. Para ele tá entendendo, eu quero tomar sol. Ele não reconhece o não. Ele reconhece apenas as ordens positivas que a gente dá para ele. Que interessante isso. Então, sabendo disso, a gente pode utilizar essa estratégia e dar afirmações muito positivas, né? Eu, por exemplo, dentro da linha que a gente estuda dos mestres, né? Eles falam muito sobre as afirmações, né? Usando eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero, né? E tu repete aquilo, porque o poder da repetição também vai marcando, né? Então, a gente fala muito disso. O poder da repetição, Luciano? O nosso cérebro, ele tem os neurônios, tá? E aí, as conexões neurais é como se fosse uma cidade que tu tá fazendo estradas, tá? Quanto mais estradas tu fizer nessa cidade, mais fácil fica tu chegar em determinados lugares, né? Sim. Tipo assim, em um local que tem só 2 estradas, tu só tem 2 opções de chegar àquele lugar. Talvez as estradas ficam longes. E aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais afirmações positivas a gente dá, a gente vai construindo estradas no nosso cérebro e aí fica mais fácil de fazer o percurso. É muito interessante também fazer coisas diferentes. Se você pensar assim, é a hora que você acorda, que você vai escovar os dentes. Você sempre escova os dentes com a mesma mão, né? Aí, por quê? Porque o cérebro, ele já automatizou isso aí.
E aí, quando a gente tenta fazer coisas diferentes do que o nosso habitual, a gente vai criando também essas conexões neurais. Por isso que eles falam que é interessante fazer, tipo, para tu criar uma nova conexão neural, tu fazer alguma coisa durante 21 dias, para tu criar um novo hábito. Porque aí vai fazendo essa nova conexão neural. Interessante, né? Como a gente pode aprender com isso e trazer melhoramento para a nossa vida, né? Que coisa louca.